neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que possa fazer o homem. Senhor, Tu és o meu ajudador, não temo porque eu confio em Ti. Meu Deus, minha rocha, firmeza sem fim. És vida eterna, és santo Senhor. Ó Deus, meu Deus, Senhor, Tu és o meu ajudador. Ó Deus, meu Deus de amor. Senhor, Tu vieste pra me socorrer, verteste Teu sangue na cruz, foi amor. Jesus Redentor, vida e glória Tu és, eterno descanso que eu tenho em meu ser. Jesus, meu Deus, Senhor, Tu és o meu ajudador. Ó Deus, meu Deus de amor. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que são neste instante. Preciosos ouvintes, com a graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez procurando vos entregar aquilo que possa vos ajudar. Conforme acabamos de citar nas Escrituras, e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Aos Hebreus,
13, verso 6. É uma ajuda imprescindível, é a ajuda espiritual, é a palavra de Deus pronta para corrigir, para redarguir, para exortar. E o Espírito Santo, que tem um ministério específico na igreja de consolar, consola aqueles que esperam no Senhor através da sua palavra. Portanto, não temos outro objetivo senão apresentarmos a vós que nos ouvem a palavra de Deus. Isto seria o nosso sucesso, pois este é o nosso alvo. Espere que isto suceda em sua casa e verá quanto mais sinceras suas orações serão do que tem sido até agora. Bom, eu creio que os nossos ouvintes estão familiarizados já com esta mensagem do profeta de Deus para esta era, quando estamos focalizando agora a mensagem "Esteja certo de Deus". Isto se trata especificamente daquela viúva. É a personagem principal dessa mensagem. A viúva que foi visitada por Elias. Ela achou-se digna de ser visitada por Deus através do seu profeta. Então não foi ela quem decidiu, foi a escolha de Deus. Não era ela o convidando, era Deus o convidando. Ele havia estado perto de um riacho. Os corvos o alimentavam, mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse. E certamente Deus foi a uma crente com alguma natureza de Elias. Amados, há certas partes das Escrituras que são endereçadas a incrédulos, aos perdidos, aos mundanos, aos pecadores. Mas há partes especiais que são endereçadas exclusivamente a crentes, a filhos de Deus, aqueles que já participam de sua natureza. E a estes Deus visita de uma maneira especial. Certamente Deus foi à casa de uma crente com alguma natureza de Elias. Isto é o suficiente. Isso é o bastante para que cada um dos nossos ouvintes pare e medite em relação à forma em que está vivendo, ao método de vida que tem levado e, sobretudo, à fé que sustenta em seu coração. Porque a qualidade da fé é que caracteriza o genuíno Filho de Deus. Então quer dizer que há fé de várias qualidades? Sim. A fé é um produto do que se ouve. Não resta dúvida. A fé é um produto, é um resultado daquilo que se ouve. Se você ouve que Maria salva, você passa a ter fé que Maria salva. Se você ouve que São Pedro intercede por você e que manda chuva, então você vai ter fé que São Pedro manda chuva, que São Pedro tem a chave dos céus e outras coisas assim. Se você ouve que um homem é o santo de Deus aqui na terra, você passa a crer que aquele homem é um santo de Deus, é um pontífice e assim por diante. Então a fé é um resultado daquilo que você ouve. Por isso que
as pessoas deveriam selecionar, prescrutar, examinar aquilo que estão ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E São Paulo fala de uma fé não fingida, de uma fé sem mistura. Ele fala de uma fé que uma vez foi dada aos santos. Isto caracteriza o crente verdadeiro, e Deus jamais teria feito aquela promessa a Abraão se antes de tudo Abraão não tivesse uma fé especial para receber tal promessa. Há pessoas que têm fé para receber uma cura. Há pessoas que têm fé para receber isto ou aquilo e contar as bênçãos de Deus. Mas poucas são aquelas que têm fé para receberem o mensageiro de Deus para a sua era. E Jesus disse: aquele que recebe a vós, a mim me recebe, e aquele que rejeita a vós, a mim me rejeita. Então, a essas alturas, nós temos compreendido, chegado a uma conclusão, de que a fé daquela mulher, viúva, tendo tantas viúvas na terra naquele tempo, a caracterizou como uma crente que tinha a natureza de Elias. Ela era uma viúva, e todos nós sabemos que ela era uma viúva, e o que uma viúva passa. Eu, por exemplo, sei o que é a vida de uma viúva, porque minha mãe foi viúva. Eu fui órfão de pai, desde que nasci. Então eu sei o que é a vida de uma viúva. O que é uma viúva que quer viver de uma maneira correta, santa e pura, temente a Deus, enfrenta nesta vida. Eu posso contar algo sobre isso. O que uma viúva cristã enfrenta. Uma mulher que fica apenas com a Bíblia na mão quando seu marido morre, e a fé no seu coração. Isto havia acontecido com aquela mulher. Seu marido estava morto. E ainda, sobretudo, ela tinha que manter a um menino. Portanto, era uma viúva nova. Ela tinha que manter a um menino. E a luta não era por si mesma, sozinha, somente por si mesma, mas também pelo seu filho. E nas terras, lá eles dependiam de suas colheitas, e havia uma seca tremenda que o pecado trouxe sobre aquela terra. E eles não tinham projetos de irrigação como temos hoje, para proteger as plantas. Eles dependiam de suas colheitas, e eles dependiam da chuva. E por causa da iniquidade das pessoas e sua decadência moral, fez com que houvesse uma seca naquela terra. E aquele povo se encontrava morrendo de fome. Você sabe, os recursos diminuem a dependência de Deus. Quanto mais recurso o povo tem, menos dependentes se tornam de Deus. As pessoas se tornam menos dependentes, oram menos, porque podem enfiar a mão no bolso, podem assinar o cheque, podem apanhar a carteira do instituto e podem tomar logo assim medidas que previnem a sua situação, que vêm remediar a sua situação. Mas naquele tempo não havia isto. Para aquela mulher não havia recurso. Ela que queria viver piamente, retamente, satisfazendo assim o seu calibre, a sua natureza, tinha, portanto, que enfrentar as consequências da iniquidade do mundo de então, enfrentar as consequências da decadência moral de então, como uma verdadeira cristã. E isto é o que era o seu sofrimento. Isto acarretava sobre si mais luta, mais dificuldade. Sim, minha irmã, meu irmão, eu creio que estou falando contigo a estas alturas. Você que quer viver piamente, retamente diante do Senhor,
e a atenção que pesa sobre o povo hoje, sobre todos, mesmo sem exceção de ninguém, incluindo os filhos de Deus, é demais. E especialmente sobre os filhos de Deus, porque eles se privam de direitos da carne. Eles poderiam ter alguma liberdade, eles poderiam gozar de algumas coisas na carne, mas, no entanto, sacrificam isto. E eles, os filhos de Deus, todos nós, os filhos de Deus, estamos sofrendo a consequência da decadência moral deste século. A decadência moral deste século tem trazido pragas sobre a terra, e isto vai aumentar cada vez mais. O estado da mulher, o estado do homem está atraindo consequências que o homem não pode medir. Pragas, pestes, terremotos, fome, guerras, insegurança, terrorismo, infidelidade, o amor se esfriando, e os filhos de Deus sofrendo como aquela viúva a consequência da iniquidade dos filhos de Baal, dos filhos do diabo. Esta é a verdade. A decadência moral de então fez com que aquela viúva sofresse terrivelmente. A decadência moral e espiritual deste século está fazendo e fará com que a filha de Deus, a verdadeira igreja de Deus, sofra também terrivelmente. Mas uma coisa é certa, e disto ninguém precisa ter dúvidas, porque assim como Deus se ocupou com aquela pequena e pobre viúva, que fez tudo, sacrificou tudo para manter o seu calibre diante da pressão terrível que enfrentava, Deus também agora está se ocupando, se ocupará, ainda que por algum tempo pareça que ele esteja calado, que ele esteja em silêncio. Mas não temas. Elias já veio à nossa casa. Elias já tem chegado. Ele já bateu na nossa porta. Ele tem pedido esse pouquinho de fé que temos trazido das denominações. A mensagem de Elias está sendo anunciada. Ela está sendo pregada agora para você. Ela está batendo na sua porta. Ali chegou um homem calvo. Ele era calvo. Ele era um homem sem atração alguma. Ele era um homem esquisito. Ele era um homem do deserto. Ele não tinha aparência. Ele não tinha formosura. Ele não tinha indumentárias. Ele não tinha um linguajar difícil. Ele não tinha um diploma no seu peito. Ele não tinha um curso teológico. Ele não tinha nada disto. Ele só sabia dizer: assim diz o Senhor. Isso não seria o suficiente para um mundo moribundo, um laodiceiano como este que temos hoje, que se diz rico, abastado, e não sabe que é miserável, pobre, cego, nu? Apocalipse 3, verso 14 em diante. O que mais nós necessitamos nesta era não ser do assim diz o Senhor? Deus sabia o que mais aquela viúva precisava. Ela precisava, sim, do assim diz o Senhor na sua casa. E foi o que Elias levou. E é justamente o que Elias tem trazido para nós agora. É o assim diz o Senhor. Não é uma mensagem cara, mastigada com letras difíceis. Ela é simplesmente o assim diz o Senhor. Ela é a ajuda do Senhor. O Senhor é o meu ajudador. Aquela mulher estava dizendo com sua vida, e quando ela dispôs a obedecer o que Elias falou, o que Elias pediu, ela estava dizendo: o Senhor é o meu ajudador. Eu creio no assim diz o Senhor. Ninguém pode dizer assim diz o Senhor, a não ser que seja um profeta vindicado de Deus. Assim diz o Senhor, trouxe à casa daquela mulher
não uma condição imoral. O assim diz o Senhor, trouxe azeite e farinha, fartura para a sua casa, sem que ela se comprometesse moralmente, sem que ela se comprometesse espiritualmente, sem que ela se casasse ilicitamente. E por que que a igreja quer as bênçãos de Deus de uma maneira comprometida com o mundo? Ela é uma falsa, ela é uma grande prostituta, ela está profetizada, registrada, o seu retrato está em Apocalipse 17. E há uma recomendação de Deus: sai dela, povo meu, para não serdes participantes de seus pecados, para que não incorras em suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Mas o que acontece? Ela não precisa orar a noite toda. Ela ora, sim, para fazer espetáculos religiosos. Ela jejuma, sim, para fazer espetáculos religiosos. Ela está cheia de dons. Ela está farta. Mas aquela mulher orava noites após noites, à medida que começou a ver aquela farinha na panela diminuindo, e chegou ao ponto em que não havia nem mesmo uma xícara de farinha na panela. E tudo que ela tinha era somente um punhado na mão. A morte já estava vindo pelo portão, pela sua porta. Não é o que se pode ver agora? Não é o que se pode ver nesse instante? Por lá não havia outra maneira de conseguir mais. A nação inteira estava morrendo de fome. Ah, sim. Espere que isto suceda em sua casa. E verá quanto mais sinceras suas orações serão do que tem sido até este instante. Assim sucede quando sabemos que a morte está às portas. Assim sucede quando sabemos que o rapto, o arrebatamento está às portas. E eu me ponho a perguntar, por que tanto desafio na mente a essas alturas? Por que tanta ocupação mental com o mal nesse instante? Por que tanta luta ainda? Por que tanta presa com as coisas do mundo, quando a morte ronda o arraial? A morte estava rondando o arraial e cada família estava sob sinal lá no Egito. Deixa, espere que isto suceda. Mas não tem sucedido? Você, pai de família, não tem visto a morte entrar na sua casa? Esta mãe ainda não viu isto? Eu creio que os filhos de Deus estão nesse instante crendo, entendendo e compreendendo o que diz o Espírito. Isto é, assim diz o Senhor, através da mensagem de Elias. Ele tem vindo na hora em que você mais chora por um avivamento espiritual, por ser uma verdadeira cristã e sofre pelo nome de Jesus. E por isso Deus aumenta o seu azeite, o Espírito Santo em sua vida, Cristo em sua vida, a farinha não pode faltar. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.